vamos a ver, porque Vamos ver o porquê. después lo subimos, es algo así Depois nós sencillo. subimos. É algo assim bem simples. Depois a Para gente Dios no hay sobe nada o sencillo. áudio, o Bueno, lo vídeo. sencillo es lo Para grande. Deus não tem nada simples. Bom, o Buenos días a simples é o todos. grande. Bom Para mí dia a un privilegio, todos. una Para gran mim é um bendición privilégio, poder uma grande saludarles a bênção todos poder ustedes saudar a y todos vocês, saudar-lhes. E estaba estudiando ahí eu en estava el cuartito estudando lá no quartinho y no se e oye. não se Bueno, pues ouve. vamos. Bom, então vamos. Mira, pusimos esto también Olha, porque nós colocamos isso aí estaban diciendo também que para porque aprender estavam hace falando falta que más era tiempo. para Vamos a ver si lo resolvemos fa- con esta bocinita. fazia así falta que um pouco mais de rapidito. tempo. Ahora Vamos sí. ver se com esse alto-falante bem rapidinho. Que Agora ahí olha, está más práctico. aí está Las bem mais cosas hay que prático uno assim. As simplificarlas, coisas a pessoa tem que simplificar as porque coisas, porque hay é, veces que lo más sencillo tem vezes que o es lo mais que simples funciona é mejor. o que funciona melhor. Pues estaba estudiando Pois eu estava estudando y e las cosas de Dios son tan as coisas de sencillas Deus são tão simples que cuando uno las ve que quando a por gente la as vê palabra pela palavra y ve cómo Dios las está e cumpliendo, vê como Deus as está ahí cumprindo, verdaderamente uno dice aí verdadeiramente a pessoa bem-aventurados diz, ou a somos, gente diz, que bem-aventurados somos, porque porque no era não era de una ou manera en que uno de uma pensaba, forma em que a pessoa pensava, em que a pasó gente en el pensava, tiempo tal como de aconteceu no Jesús. tempo de Muchos Jesus. pensaban que iba a ser el Muitos cumplimiento de la pensavam que venida del iria ser Mesías o de una cumprimento forma da vinda do Messias, pensavam que iria ser de uma forma mística, iba a apoteótica, bajar del cielo, mística. dice el hermano Deus Branham, iria después en descer una do céu escalinata e y o irmão todo bajando Branham allí, diz que numa y vino de escadaria una forma tan descendo e tudo sencilla aí, e veio de uma forma tão simples que tuvo que derrumbar que teve las que personas en ese tiempo, derrubar-se. As todas pessoas las nesse tempo tiveram que interpretaciones que derrubar tenían todas as interpretações con que elas relación al tinham cumplimiento de la venida del Mesías. relacionada ao cumprimento da vinda Tantos do años esperando el Messias. cumplimiento Tantos y cuando anos les esperando o llegó, cumprimento, enquanto lhes les chegou, lhes llegó de una veio, forma chegou de uma forma totalmente distinta. totalmente diferente. Ahora Dios hace todo eso, Agora Deus faz Vejam tudo ustedes isso e vejam vocês que cuando Él cumple que quando su Ele palabra, cumpre a sua palavra, no es en la forma en que não los é seres na humanos forma em que os seres la humanos están esperando, a estão esperando, pero mas para los escogidos, para os cuando se abre ese escolhidos, misterio, quando se abre esse e essa palavra mistério choca para com os palavra, escolhidos e essa palavra aí bate então com a diz, palavra ou se isso choca com a era palavra, assim, então aí diz, isso lo era que eu assim. estava esperando. Isso Vê? era assim o que eu estava E esperando, quando se lhe assim. abre esse mistério, É quando se lhe mientras abre esse tanto, mistério. se não se Enquanto abre esse isso, mistério, aún se para não os se mismos abrir esse escolhidos, mistério, até podem mesmo estar para os próprios viendo o escolhidos, podem cumprimento da estar vendo o palavra cumprimento da e palavra dizem, não, que não e pode dizem, ser. não, que não pode ser. Não com ele não pode ser de Não, incredulidade, não senão, pode ser de Senhor, incredulidade, revela-me senão mais. com o Senhor revela-me Dá-me mais mais. entendimento. Deixa, Se dá-me põe a mais orar, entendimento e se fica põe a orando, escudriñar, fica se põe a ver examinando, las profecías. fica Será vendo as isto, será? profecias, Senhor, Vê? será La isto, Senhor? diferencia Vê a entre el escogido con diferença percepción entre o profética y el escolhido que com no es escogido. percepção profética Que e no es aquele que não é escogido, escolhido. O que não é por más que se le escolhido, muestre por mais que las se lhes cosas, mostre, no para le quem va não a é entender. escolhido, mostre as coisas, No não vai tiene entender. ese Não imán tem esse que imã lo ala que o a la puxa, dimensión que que o pertenece. atrai à dimensão a qual Y pertence. E, miren ustedes, se habló olhem vocês, de falou-se la puerta sobre a porta. y era lo que estaba E era o que eu allí estava estudiando aí estudando lá y leyendo en un e mensaje. lendo em uma mensagem. Lo retraté por aquí para Eu fotografei ela por aqui compartir com para ustedes. Não ia compartilhar com vocês. Não a sair, ia, pero eu não ia sair, yo mas dije, bueno, aunque eu hayan dos o disse, tres, bom, nem por que dos o tres voy a tenham sair dois ou porque três, por esto dois ou seguida lo três eu voy a vou sair, hablar porque logo em para seguida eu que vou falar quede isso para grabado que fique y ya en el gravado. mensaje, el estudio que E se já haga, na pues mensagem, que é o se estudo que siga se falar abrindo. isso, que se continue Y ahí uno abrindo entiende isso. el E por aí qué é que a decía, pessoa si no entende o suelto esto porquê que ele ahora, si dizia, no se eu da não más. soltar isso agora, Y
E não, pelo que falamos nessa manhã, não virá mais. Pelo que falamos nessa manhã, muitas coisinhas aí, pela manhã, um áudio de 10 ou 12 minutos que eu falei, uma saudaçãozinha aí, mas veja, o que foi falado está condensado. Se você esmiuçar esses minutos, tem muita coisa aí, pelo qual aprender. E podemos ver que, desde a palavra que o irmão Branham disse ou falou, Deus lhes abençoe, isso aí já abrange tudo, abarca tudo. E uma mensagem de 5 horas, que quando eu olhei lá dentro, depois eu disse, mas que coisa, mais de 5 horas e 1 minuto antes para quase 58, faltam 2. 54 horas e 59 com 2 segundos. Eu creio que teve um que foi de 2023, 4 horas com 58 minutos. Ou seja, aqui ainda nos restavam 58 segundos para completar as 5 horas. Mas vejam, isso que o irmão Branham disse, que existia uma montanha de pão. É assim, é desse jeito. E era para continuar. Eu não sei se tu chegaste a ver. Tinha mais 4 páginas ainda para continuar examinando, esquadrinhando o que tinha aí, continuar lendo, mas já estava bem até aí. Eu tinha ânimo, vontade de seguir. Ontem e hoje são dias, não é verdade, Sarita? Sarita percebeu isso, que eu está em uma forma diferente no tocante a sem limitações, sem limites, tanto no estudar e falar. Uma forma diferente, assim que Deus continue nos ajudando e que eu continue me sentindo assim, para que muita palavra, rapidamente, tudo que nós necessitamos, rápido seja falado. Se o que nós desejamos é ir embora daqui, pois enquanto mais rápido se dê tudo aquilo que o povo necessita, mais rápido vamos embora. Nós não temos limitações de tempo. Sabe por que não temos limitações de tempo? Nós falamos isso esta manhã. Uma coisinha só aí apenas. Uma coisinha, porque nós fomos lançados em eternidade. Portanto, já estamos praticando com a gente 1 segundo, ou 5 horas, ou 10 horas. Não é nada. Estevão não pregou aí. Quanto foi que ele pregou? Toda a noite. Ou foi Paulo? Mas a mensagem de Estevão também foi longa, não fala quanto tempo aí, mas olha, Paulo, durante toda uma noite, Paulo pregando. E se houvesse alguma necessidade, desde a mais simples até a mais, vamos dizer, a mais complicada para os seres humanos, que era ressuscitar uma pessoa, qualquer coisa se resolvia. Ora, o Espírito Santo estava aí operando no meio do povo. Se houver alguma necessidade, Deus vai suprir. Isso não é problema, seguimos adiante se houver necessidade no meio do povo. Falei 2 ou 3 vezes algo aqui com os rapazes e que pode ser que chegue a acontecer coisas acontecendo, mas já vamos ver, porque, vejam, não há limites, limitações quando se está dando a palavra e quando Deus está operando no meio do povo. Não há limites naquilo que Deus possa fazer no meio do povo que crê. Amém. Porque isso é o importante, tem que ter um povo que creia na palavra, creia na promessa da hora. E olhem, eu estive estudando essa mensagem, A Porta do Reino de Deus, e ele diz aqui, foi no dia 16 de maio de 76, diz, vimos então a porta do reino de Deus e a temos visto aberta e sabemos qual é essa porta ou quem é essa porta. E entramos por ela e estamos dentro do reino de Deus. Você sabe de uma coisa? Que não há quem tire você daí. Se você entrou pela porta, não há quem te tire daí. Se não entrou pela porta, será tirado. Quem o tirará? O porteiro. O porteiro que é Moisés e Elias.
Vejam tudo o que ele falou nesse tempo, naquele tempo, estava mostrando o que seria, como seria numa nova dispensação, numa nova era, e que existiria um ministério que Deus estaria operando ou usando, e não apenas o ministério de Elias, senão de Moisés, e não só o de Moisés, mas o de Jesus também. Mas tinha que ser cumprido tudo isso, feito uma realidade nessa dispensação que seria aberta pelo porteiro. E se a dispensação da graça ainda, todavia, estava aberta até 2018, finais de 2019, então tudo isto que foi falado, agora, à luz de hoje, tudo isso, você lê tudo isso à luz de hoje e foca naquilo que está acontecendo hoje e diz, isto era, vê? Era isto, então entende tudo que foi falado. E isso assim, em palavras assim, com significado, isso é percepção profética. Não é somente ter a letra, só ter a letra e falar e dizer, isso foi dito aí, ponto final, isso está falado aí. Não disse o irmão Branham que estava cantando o Salmo 122 lá e crucificando o cumprimento dessa palavra? E para eles era algo normal, comum, ver, tinham a letra e ali estava o cumprimento dessa letra e não podiam vê-lo. Agora, diz, Moisés e Elias, ele é quem os tira amarrados de pé e de mãos, porque ele é quem tem a ordem para fazer isso. Assim como para abrir tem a ordem e deixar entrar aqueles que vão entrar. Mas aqueles que entraram não pela porta que ele abriu, então são tirados para fora. Então preste atenção. Olhem bem, não nos pode escapar algo. Olhem, preste atenção. Aqueles que entraram pela porta não podem ser tirados. Aqueles que entraram por outra porta, por uma janela, são tirados pela porta, por onde são jogados, expulsos para fora, pela porta. Vê? Não puderam entrar pela porta, mas então, se não entraram, pois então vão sair por ela. Pois aí é que são tirados do reino, pela porta, por onde não quiseram entrar, por aí são lançados fora. Bom, não quiseram entrar quando se abriu para entrar, ora, por aí, então vocês já sabem que é por aí, então isso vai ser triste, mas vai ser glorioso para aqueles que entraram pela porta. O problema não é seu nem do porteiro, vê? Porque a porta foi aberta e foi feito o convite. Bom, a porta não lhes agradou, não gostaram da porta nem do porteiro, mas vão sair por aí. Olhem como o irmão William falou tudo isso que estaria acontecendo neste tempo final. Por quê? Para fazer a segregação, a separação, tem que estar no meio do povo, tem que estar o ministério de Moisés e Elias. Isso não aconteceu nas eras, isso não aconteceu no tempo do nosso irmão William também, não. Aí não houve, não aconteceu uma separação, aí estavam todos juntos. Mas iria chegar um tempo onde o povo de Deus estaria escutando essa voz lá de cima, que iria dizer, sobe aqui. Mas o sobe aqui não era onde nós estávamos no sobe aqui? Não. Todavia estávamos na dispensação da graça, realizando todas as coisas que correspondiam à dispensação da graça, fazendo. E aí, quando diz em Atos, ou em 1 de Coríntios 11, onde nos fala da ceia, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E vejam vocês, quando cessou, parou-se de realizar esse memorial, então o povo tinha que estar buscando o cumprimento da vinda. Porque ele disse, até que eu venha, pois tinha que estar no meio do povo. E muitas das coisas que foram faladas por esse poderoso mensageiro que esteve no meio do povo aí nessa noite, cada uma delas tem vindo se cumprindo de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa que quando a pessoa vê, quando dizemos, isto aqui fizemos um checklist, isso aqui um checklist, checado, ou seja, quando a pessoa vai
checando o cumprimento das coisas que vão acontecendo. E cada coisa foi cumprida ao pé da letra. Mas por que não se falou, foi falado, olha, ele pôde ter dito, grava aqui e coloca isso para o povo, me grava aqui e coloca isso para o povo. Não se podia. Então o diabo poderia pegar toda essa informação que ele deu aí ou lá e teria feito um desastre no meio do povo. Teriam se levantado muitos imitadores, dos quais ele, eu não sei se é no extrato que nós vamos ler hoje, ou na mensagem que diz que o sétimo selo não tinha sido revelado ainda. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele fala isso porque, senão, causaria imitação. O diabo faria imitação. E aí diz, está bem, está certo que não seja aberto, que não. Está bem que não se abriu, porque a pessoa pode pensar, mas como que a segunda vinda do Senhor vai ser imitada? Não tem assim como que lógica, vamos falar assim. A pessoa pensar que a segunda vinda pode ser imitada. Como é que é isso? Porque a segunda vinda do Senhor a estaria cumprindo de uma forma, numa forma comum, normal, no meio do povo. E olhem, aí tem algo, se o Senhor pudesse permitir a vocês verem como as Escrituras vão correndo aqui, acontecendo aqui, que a pessoa diria, eu falo isso, é algo que se abre, porque tudo isso vai alinhado com a Escritura, e Deus vai cumprindo e vai realizando tudo o que corresponde ao tempo da sua vinda. Deus. Agora, olhem o que se falou hoje, ou seja, ontem, sábado, do que é o Espírito Santo na pessoa. E tocamos algo assim de forma ligeira do que foi aquelas peles que antes cobriam um animal, o animalzinho, mas depois eram colocadas para tapar, cobrir a glória de Deus. E olhem, as peles humanas que antes cobriam esse velho homem, que cobriam essa nova criatura que havia em você e em mim, o homem animal, diz Paulo. Isso foi o que eu estava vendo lá. E que depois estas mesmas peles estejam cobrindo hoje a glória de Deus. Amém. Agora, as peles lá, as cortinas foram feridas, e esse véu foi rasgado. E o mundo viu. Aí o próprio sacerdote olhou lá para dentro. Puderam olhar para dentro. E agora, dos crentes, nos quais Deus está cumprindo a sua vinda, será ferido, esse véu será ferido. Não tem que ser todos, vem, fere um, e então é visto pelo mundo que a glória de Deus está na sua igreja, no seu templo. Esse é o templo de Deus, onde Deus mora, e esse é o véu que é rasgado de cima, para baixo, esse véu. E olhem, é posto aí, onde é ferido, e esse véu é rasgado, mas então o mundo iria ver a glória de Deus por trás desse véu. Mas vejam vocês, que bem-aventurança tão grande, tão grandiosa é que os escolhidos de Deus estejam vendo de antemão, bem antes a glória de Deus, e não tem que o povo ver esse instrumento ferido para poder ver a glória de Deus. Não se arrependeram muito, se arrependeram lá. Ei, entreguei sangue inocente, já era tarde. Mas olhem, para os escolhidos, eles olham por trás do véu, que sempre o irmão Branham falava.
O véu sempre foi o problema, o véu. Mas o glorioso é quando o povo olha o que está por trás. Aí não tem jeito de falhar. E quando você olha por trás do véu, você diz, eu vou na certeza. Eu vou contigo, Senhor, com passos firmes. Nada me afastará do amor. Vejam. E é nesse amor divino, é no amor divino que vamos vencer, vamos chegar. Agora, tudo o que aconteceu no tempo de Jesus, tudo se estaria cumprindo de uma forma atualizada, na qual nela o irmão Branham disse que seria paralelo em tudo. Tudo o que aconteceu lá, o estamos vendo aqui nessa forma atualizada, moderna, atual. E aí, isso ele falou aí, isto é em São João 15, onde diz, desde eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo galho que em mim não levar fruto tirará, e todo aquele que levar fruto limpará, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora vejam que o Espírito Santo, quando está na alma, e diz o irmão Branham que quando ele olhasse a visão e visse essa sétima pombinha, ele seria curado. E o irmão William, escrito que ele colocou aí, que o irmão William, ao ver o Espírito Santo encarnado, será curado. Agora olhem a bênção tão grande de ver o Espírito Santo atrás do véu, encarnado para a sua cura total. Quem visse o Espírito Santo por trás do véu seria curado. Porque aí, quando se fala do Espírito Santo, do novo nascimento, de todas essas coisas, tem um lugar onde ele fala que há diferentes religiões e seitas que fazem milagres e que fazem diversas coisas através dos dons ou pelos dons, porque vejam que os dons são sem arrependimento. A pessoa não precisa nascer de novo, nem tampouco precisa se arrepender. E são usados, e as pessoas veem tudo isso, a gente vê tudo isso. Mas veja que iria chegar um momento na Era da Pedra Angular, que lemos ontem, que seriam tirados para que o povo olhasse onde é que estava o Espírito Santo, onde estaria o Espírito Santo encarnado. E aí o escolhido sabe que, então, dessa forma, o diabo não iria vir para enganar os escolhidos, dessa forma, não iriam poder ser enganados. Não vão poder ser enganados porque sabem que nessa era os dons vão ser tirados ou seriam tirados. Automaticamente, já isso é algo a seu favor. Vê o simples que é tudo? Agora, tudo o que Deus está realizando, fazendo neste tempo final, é o que Ele prometeu e é o que falou o nosso irmão Branham, nosso irmão William. Damos graças a Deus que estamos vendo isso, vendo o cumprimento e realizando, o Senhor realizando tudo na forma em que Ele o está realizando. Fazendo assim que, em frente servindo ao Senhor e agarrados daquele que está por trás do véu. Não do véu, aquele que está por trás do véu. Quando lá criticavam os discípulos ou a Jesus, não, é que ele quer, ele se faz Deus. Era Deus feito homem. Ou seja, era Deus fazendo as obras através desse homem. Eu não faço nada de mim mesmo, dizia Jesus. O que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço. O que meu Pai espiritual me tem mandado fazer, isso é o que eu faço. O que querem que eu faça? Eu não posso ser um desobediente. Eu tenho que ser obediente à comissão, à missão que me foi dada, a minha nova comissão, da qual falou o reverendo William Branham. Falou dela que estejam de acordo ou não estejam de acordo, conforme ou não conforme. Isso, como falou aí, isso aí não é problema nem do porteiro, como foi falado aí, nem daqueles que estão dentro. Assim que vocês não fiquem preocupados.
Lá, eles para lá. Gostem ou não gostem do véu, da forma, do jeito, as coisas que se estão fazendo, realizando, se estão realizando, isso não é problema nosso. Vocês continuem lutando para obter a transformação. Essa é a meta. Assim que não iria ser fácil. Não foi dito que seria fácil, mas quando a pessoa olha o que nos espera ou aguarda, continuamos em frente e as lutas, os problemas que tenhamos, até mesmo em nossos lares, aqueles que tenham uma dificuldade no seu lar por certas coisas, vejam que ontem, estes são os crentes, a pessoa continua agarrada da palavra, da mensagem e continua perseverando o crente, porque é tão curto o que resta que não vai ser uma decisão que afete toda a família. A pessoa não vai fazer, senão que com prudência a pessoa segue adiante, consciente, onde a pessoa está posicionada, de pé, e para onde a pessoa vai. Ou se dirigem, pulem, saltem, falta o que quiser. A pessoa está centrada no alvo. É como um atirador de flechas, você olha para ele. Eu estive olhando umas Olimpíadas faz pouco tempo em um país que estava acontecendo, não sei se foi no aeroporto. Estava vendo e algo assim, porque eu tenho as mãos aqui, mas a pessoa não tinha braços, essa pessoa, ela fazia isso com os pés. E ela mirou aí, tinha movimento, ela se movimentava, mas essa menina esteve olhando aí para o centro, para o alvo, e a perna, ela pegava aí com a perna a parte aí de esticar, e tu olhava os olhos dela e eu ficava pensando, e assim é o escolhido. Olhando para esse alvo, e podia ter uma confusão do lado de todo, o esposo molestando a esposa, aborrecendo o filho, aborrecendo, não vai à igreja, não vai para aqui, não vai para lá, esse é Beelzebu, isso aqui é isto, esse é isto. Não escuto nada. Eu não escuto nada. O que é que tu queres que eu te traga? Mas olhando para o alvo, por centro, quando essa menina soltou essa lança, a flecha foi direitinho no centro, no alvo. Caiu no mero centro aí no eixo. Eu creio que ela quebrou o recorde. E eu, uau, assim é um escolhido. Não tinha braços, tinha uma dificuldade. Aparentemente não era nem um deporte, um esporte para ela isso. E às vezes você diz, isso aqui não é para mim, estou passando, muitas coisas acontecendo. Não, não digas isso. Aí é onde Deus se aperfeiçoa. Aí é onde a glória de Deus se aperfeiçoa. Assim que o alvo está aí. Nós temos os olhos dos binóculos para olhar por eles. Use-os. Focalize bem aí. Falta um pouquinho, não te preocupes. Olhem. Tem coisas para limpar a lente, ou óculos e tudo. Para tudo. Tem algo, tem uma coisa para tudo, na qual não tem se desculpa. Sempre tem algo para se resolver, para resolver as coisas. Sempre tem algo assim que siga adiante, perseverando. Olhem o de ontem. Ontem, eu me deu assim um cascudo assim por eu estar brincando com um brinquedo que era para com o bebê. Parece que eu desci até essa idade. O papai tinha essa peculiaridade. Não que ele fosse assim, fazendo coisas, mas talvez isso eu herdei dele também. Eu tenho essa facilidade de descer até essa idade e ficar me comportando com eles assim, né? E também subir numa idade maior, mais idade. O irmão William uma vez dizia que Benji é um velho, falou algo assim, o Benji é um velhinho no corpo de um rapaz, de um moço. Eu sempre ficava do lado dele, escutando o rapazinho aí com 8 anos, e eu fico brincando à noite, antes de ontem, peguei o brinquedo, ontem à noite, era para mostrar algo para Sara e para Juliano, não sei se foi assim, e eu fico fazendo assim, não é se era para tirar a maleta era algo que eu estava mostrando na maleta, a maleta do avião, eu não medi a distância da
alça para a parte do lado do corpo e por aí mesmo foi o baque, né? Bateu a cabeça. Mas veja, já está curando. E seguimos em frente, isso não é... E é assim é com as feridas que na vida Deus nos permite passar por essas provas que Deus permite que passemos, para fortalecer-nos no nosso caminhar, andar, e para o caráter que vai se formando, porque por um propósito, as coisas têm um motivo. Não, com isso aí eu vou, por causa disso, eu vou fugir, vê? Agora vamos sair aí com galo, e se me falam algo, alguma coisa... Não, é que eu me dei assim, me bateu aqui, eu sigo em frente, adiante, e é assim no nosso dia a dia, na nossa vida, porque estamos nestes corpos. E nós tentamos resolver, contornar essas coisas que acontecem com a gente, porque tudo obra para o bem. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E, olha, falando assim falando desses baques, onde nós estávamos, quando estávamos caminhando lá para cima, lá no Canyon Sabino, que íamos subindo, teve dois detalhes que não sei se está no vídeo. Eu tirei uma foto, primeiro, nesse côncavo aí do Canyon, esse buraco aí grande do Canyon, tinha uma nuvenzinha nele, tinha mais umas embaixo. E aí nós continuamos falando, olha, essa nuvenzinha se parece porque tu fazias assim com a mão e podia colocar a nuvem debaixo, na palma da mão, debaixo, assim. E isso me fez lembrar daquele tempo quando vai 7 vezes e depois, quando foi, ele disse, eu vejo uma nuvem como da palma da minha mão. Agora, como isso se define? Certamente ele fez assim, vamos medir? Olha, Elias, como é na palma da mão, Elias. Faz o sinal da mão. E depois, já quando estamos voltando, vrum, vrum, um monte de trovões. Da onde é que saiu tudo isto? Tudo cinza na parte de trás, cinzento. Começou a escurecer, graças a Deus que esse aguaceiro não caiu aí, porque quando chove aí, isso é correnteza de pedras e tudo rolando, porque é por isso que dinamitam, toda vez dinamitam para ir fazendo os caminhos, porque aí passam cabos elétricos aí embaixo, telefônico, da telefonia, e eles dinamitam para fazer novos caminhos quando acontece isso, ou seja, que quando chove, chove lá, e nós lá em cima. Mas se pôs bem, não sei se chegou a cair uma ou outra, um chuvisco, mas não senti, não sei se alguém tinha falado que depois foi, a que vive lá me escreveu, a pessoa que vive lá nesse lugar, ela não teve chance de passar ou de ir, ela estava no seu trabalho, eu disse, eu trabalho aqui em Tucson, ela me falou, e não pude ir para saudar aí, e aí fomos rápido, mas se ela estiver me escutando, Deus abençoe lá em Tucson, ela está trabalhando por lá em Tucson, e ela disse que depois choveu, caiu um aguaceiro, assim que quando essa foi um dos detalhes que aconteceram lá. E outro foi que estávamos chovendo. E como que levávamos uma hora subindo, mais ou menos. E tinham dado de presente umas botas altas, cano longo. Eu trazia as meias altas e meias, mas Sarita não tinha meias altas. As meias dela de Sarita eram baixinhas. Jessica lhe deu um presente de umas botas, começaram a apertar o pé direito em cima, assim no joelho, apertando. E as mulheres sabem quando começa a apertar aí, e isso fica aí meio vermelho. E a gente parou na pedra onde estávamos falando do escrito, foi aí que ela se sentou, e o irmão, que estava nos dando
fazendo o percorrido, o irmão Peterson, ele tinha as meias dele eram brancas e altas, longas, cano longo, já está acostumado. E ele dizia, porque estava escutando que ela já vinha com a perna direita, a esquerda não tinha problema, a direita aí apertando ela, e ele dizia, eu corto a minha meia para colocar aí nela. Não, tá bem, não fica preocupado com isso. E aí nós pegamos uma manta dessa que a pessoa põe para molhar ela, para refrescar o pescoço, a pessoa umedece ela, e aí nós dobramos aí e continuamos. Mas caía dela, até que chegamos até esse lugar da pedra e sentou-se. E o irmão também se sentou, e isso não, parece que isso não ficou gravado, essa parte aí. Ele pegou suas meias, tirou, cortou a parte de cima da meia, ficou assim, como numa certa altura, e deu para... E depois disse, a outra também, e a outra cortou também, na verdade, tirou a outra bota, cortou a parte de cima da meia, são detalhezinhos que... E ele, eu não sei se eu cheguei a fotografar assim de frente, vamos ver. Não sei se eu fotografou. Parecia uma cowboya. Cowboya. Deixa eu ver se por acaso está por aqui a foto. Não, será que é no outro? Não, será que é no outro? Eu disse, não te mexe, isso aqui é para a posteridade, a gente fala assim, ficou fotografada. Mas tem algo aí, isso foi algo aí, foi... Está escutando, estou te escutando. Deixa eu ver onde é que foi. Sari, eu te pus. Será neste aqui então. Depois a gente vê, porque tínhamos levado umas vendas para dar pro... Olha, se usou, de tudo que levamos se usou, os cremes, usou tudinho. Tudo percorrido. Ela andava mais cômoda que nós, porque essa parte aí com a bota, ela sigue apertando, continua apertando e molesta, porque são movimentos que o pé não está acostumado a fazer. Olha, está aqui, eu encontrei. Aí estava, parece que tinha passado um trem por cima dela, como ela está aí. Olhem. É como quando diz, vamos de viagem, a pessoa diz assim. Mas olha aí a viagem. Ou seja, porque dá um cansaço. Vocês sabem quando a pessoa vai nos percorridos de algum evento e se termina mais contente, se termina cansado, mais contente e feliz, alegre por tudo que Deus nos deu lá ou aí. Olha, aqui está a perna, não sei se poderão te ver aí. Na câmera, coloca na câmera aí, no telão. Tu não escapas, Sarita, tu não escapas. Eu não sei se aí aparece o pé. Essa meia era de Peter, amarrada aí no tornozelo, igualzinho do outro lado. Assim com ela colocada, e resolveu-se o problema. Vê o que eu lhes quero dizer ou falar? Foi resolvido. Para tudo tem solução. Não é por isso que ela ia ficar se queixando porque a bota estava apertando. Pelo contrário, era um bom meio de transporte. Mas tinha que acoplar, colocar algo aí que ela não tinha aí. Não estava acoplado para esse sapato adequado. Mas veio uma pessoa e colocou algo aí que acoplou, que se juntou. Agora, assim quedou. E ela ficou assim, desse jeito. Com a meia, que o outro também tinha. Com a meia e o outro também tinha meia. Parece uma cowboya. Bom, já tínhamos acabado aí o percorrido e estávamos
com a cara, isso era um calor quente, mas alegres e contentes. Eu agradecido a Deus por ter cumprido mais uma coisa, algo mais pelo qual ele tinha me enviado. Assim que para aqueles que pensem ou que pensavam que isso era algo assim, um capricho, é bem melhor que ficassem caladinhos, porque não sabem o que está por trás de tudo isso. Os escolhidos sabem e vão passo a passo atrás, e a coluna de fogo realizando o cumprimento do que ele prometeu. E, como dizia o irmão Miguel, já vamos entender que Deus nos mostre tudo o que se está fazendo passo a passo. Não nos adiantar e nem ficar, se não ficar caladinho, não nos adiantar ficar caladinho para que não se derrube com a língua, muitas coisas que vão prejudicar a pessoa. Mas nós sabemos que o programa divino está focado nos seus escolhidos. Essa é a meta de Deus, seus filhos. E quem são esses filhos? Vocês. Ou seja, não tem mais nada que buscar, ou que buscar. Já estão achados, encontrados, e já estão colocados na pedra angular. E aí está de pé o porteiro. Mais vale que não se atrevam a sair. Aqueles que entraram por outra porta, já vimos. Esses sim vão sair por onde não quiseram entrar. E aí é onde será o choro e o ranger de dentes. Mas no teu nome fizemos isto, fizemos o outro. Eram crentes, vê? Mas tinham isso no espírito, no lugar santo, não na alma. Tinham depois então que sair, terão que sair depois com cabisbaixo, como a gente fala, cabisbaixos. Bom, que Deus os abençoe, os guarde, e o que o Senhor disse lá para Josué: esforcem-se e sejam valentes, não temam nem se desanimem, porque YHWH está conosco. Nada nos separará, nada nos afastará do amor no Senhor. A todos aqueles que amam a sua vinda. Os amo muito e que Deus os guarde e abençoe grandiosamente. Já nos vemos agora mesmo na atividade da manhã das 10 até às 10 da manhã, se Deus quiser. Deus os abençoe e guarde a todos. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.